Oi galerinha, tudo bom? Vamos continuar nossos estudos de ciências? Na aula de hoje a gente vai trabalhar um pouco sobre dinâmica climática. Nessa dinâmica climática, a gente não pode levar em consideração apenas um fator, tá? Para trabalhar com o clima, para trabalhar com o tempo, a gente tem que ver o que influencia. Lembra que nós temos alguns fatores climáticos que a gente viu na aula passada. Então eu tenho a latitude, a altitude que influencia, o tipo de relevo, o tipo de vegetação, a questão de maritimidade, a continentalidade e correntes de ar e água. Tudo isso, gente, vai exercer uma função ou uma influência para os elementos climáticos que a gente vai trabalhar nessa semana e na semana que vem, que é a umidade relativa do ar. Então lembra quando a previsão do tempo, a moça do tempo aparece na televisão, ela fala: a umidade relativa do ar em Curitiba está muito ruim, está próximo de 12%. Quer dizer o quê? Que não tem água para a gente respirar. O ambiente fica mais seco e, consequentemente, dá mais problemas respiratórios na população. Ocorrência de chuva, gente, influencia bastante. Quanto mais umidade, quanto mais toda essa interferência de vegetação, relevo, altitude, latitude, vai ter ambiente que vai chover mais, vai ter ambiente que vai chover menos. Temperatura, mesma coisa. Eu tenho que analisar todos esses conceitos, esses fatores climáticos para saber se o ambiente é quente ou é gelado. Pressão atmosférica também e o tipo de ventos que a gente vai trabalhar hoje também, tá? Então, nós temos vários fatores climáticos para formar um elemento climático propriamente dito. Não posso falar aqui levar em consideração só a altitude. Quanto mais alto, mais gelado, chove menos. Não. Por que chove menos? Por quê? Tá? Porque tem a mais altitude, o relevo é diferente, a vegetação é diferente. Então, a gente faz um agrupamento de conceitos para compreender como que é esse processo. Aí nós temos uma diferença, tá? Entre meteorologia e climatologia. A meteorologia vai trabalhar com a previsão do tempo. Então, quando ela fala na televisão lá, amanhã em Curitiba vai chover 5 milímetros. Amanhã nós vamos ter uma temperatura de manhã de 5 graus e à tarde de 15 graus. Isso é meteorologia. A climatologia, gente, ela faz análise do clima da região, tá? Lembra que tempo é completamente diferente de clima, tá? Então, como que é o clima na região onde nós vivemos? É só a gente pegar as características de Curitiba e comparar com as características do Rio Grande do Sul. É completamente diferente. O clima das duas regiões é diferente. Se pegar essas duas regiões e comparar com o Nordeste, também vai ser diferente, certo? Aí nós temos alguns equipamentos de previsão de tempo. Então nós temos lá um abrigo meteorológico com o termômetro. Faz o quê? Mede a temperatura. Então ele vai analisar qual é a temperatura do ambiente. Nós temos um higrógrafo, que mede a umidade relativa do ar. Então, ele vai analisar quanto de água está nesse ar que nós estamos respirando. O barômetro, gente, mede a pressão desse ambiente, tá? O primeiro barômetro foi feito por Torricelli, tá? E lá na época dele ele fazia com mercúrio. Então ele pegava mercúrio, colocava num vidrinho, colocava mergulhado na água e ia para diferentes regiões. Conforme misturava, mexia aquele mercúrio, subia ou ele descia, gente, era a quantidade de pressão atmosférica. Com o passar do tempo, isso foi modificando, graças a Deus, nós temos um equipamento maravilhoso. O pluviômetro, gente, é a quantidade de chuva, então ele consegue capturar a chuva e falar pra gente: choveu em Curitiba 3 milímetros nessa semana, ou hoje 5 milímetros, que é bastante. Certo, gente? O higrômetro mede a umidade total do ar, que a gente acabou de ver ali, ó, então vai estar no mesmo aparelho. E o evaporímetro mede a taxa de evaporação, tá? Então, quanto mais calor, mais vai evaporar nesse ambiente. Então, são alguns equipamentos que eles utilizam. Lógico, tem balão meteorológico, nós temos os nossos satélites que também conseguem fazer análises superficiais para analisar a condição da Terra, mas esses são os que nós temos mais básicos em qualquer estação meteorológica. Circulação atmosférica, tá? Nós temos uma diferença bem drástica entre elas. Então, quando eu tenho uma alta pressão,
praticamente não tem nuvens. Então, essa parte é bem importante vocês marcarem, tá? Quando então, nós temos alta pressão, não tem nuvens. O tempo fica calmo, então, hoje não vai chover, certo? Então, fica bem calminho, não tem tantos ventos, e como não tem nuvem, não tem vento, a probabilidade de chuva ela é bem reduzida. Isso quando a pressão do ambiente é baixo, certo? Pressão baixa, não tem nuvens, tempo calmo, não tem ventos, tá? Não tem pouco vento nessa região e a probabilidade de chuva é muito baixa. Agora, se eu mudar e eu tiver uma baixa pressão atmosférica, vai ter muitas nuvens. Consequentemente, o ambiente vai ser mais instável. Então, pode chover em uma região, pode chover na outra, pode chover no Paraná inteiro, tá? Por causa da baixa pressão do ambiente. Vai ter ventos muito fortes e a chuva vai ser intensa. Então, comecem a prestar atenção quando a Mulher do Tempo aparece na televisão e ela explica isso. Ela vai falar bem certinho a questão hoje por causa da baixa pressão atmosférica, nós temos um tempo instável, tá? Ela leva em consideração esses dois fatores para falar se vai chover ou se não vai chover. A movimentação da massa de ar é uma circulação atmosférica, então ela depende de duas coisas para acontecer essa movimentação. Ela precisa, da pressão e da convecção. Essa convecção é a temperatura, quanto mais quente, quanto mais gelado. Então, ele influencia a questão de pressão e a questão de temperatura. Aí nós temos a questão de ar frio e quente. Quanto mais frio esse ar, gente, mais ele vai descer. Por quê? Porque ele é mais denso, ele é mais pesado. Quanto mais quente é esse ar, gente, mais a tendência dele é subir. Por quê? Porque ele é menos denso e ele é mais leve. Então, o ar quente, a tendência é ficar em cima, o ar frio, a tendência é ficar embaixo, tá? Então, a representação lá, ar quente sobe, o ar frio ele tem a tendência a descer. Alta e baixa pressão. Então, lá na apostila de vocês tem assim, zona de alta pressão dentro de uma casa, vento externo, zona de alta e baixa pressão. Na próxima imagem, nós temos o ar dentro da casa, onde a pressão é maior, desloca-se para a região com baixa pressão. E isso faz bater a porta. Então, quando a gente está lá em sala de aula e aquela porta vem com tudo e bate, é por isso. Porque dentro da minha sala tem uma zona de alta pressão e fora da minha sala tem de baixa pressão. Então, o vento canaliza e sai pelaquela porta, junto com ele, ele faz a minha porta bater. Certinho, gente? Brisa marítima. É a mesma coisa, ela trabalha bastante com essa questão de diferença de pressão no ambiente, tá? Então, a brisa marítima, gente, ela vai acontecer, nós temos duas, a terrestre e a marítima. A marítima, ela vai acontecer durante a noite, tá? E ela vai levar o vento do mar pro continente. E ela pega o calor que vai do continente pro mar, certo? Ele faz sentido contrário. O calor sai do continente, aqueceu esse continente o dia inteiro, manda em direção para o mar, e o mar manda a parte gelada, os ventos soprando dele, para refrescar esse continente durante a noite, certo? As nuvens, nós temos várias formações de nuvens, tá? Então, nós temos aqui, tempestades, tá? Onde nós temos uma concentração muito grande. Olha o tamanho dessa nuvem para formar uma tempestade. Lembra que para formar uma nuvem, nós temos que ter uma umidade muito grande do ambiente, gotículas de água nesse ambiente. Quanto mais gotículas de água, mais as nuvens elas se formam. Nós temos as nuvens mais tradicionais, nós temos nuvens mais baixas, nuvens médias, nuvens mais altas. Então, quando acontece um tipo de desenho diferente no céu, ele já vem falando, hoje aconteceu um stratus, um tipo de nuvem de stratus. Nós temos hoje um cumulus, tá? Nós temos um cirrus, é o tipo e o formato dessa nuvem. Se essa nuvem está baixa, se ela está numa média ou se ela está no movimento alto. E leva em consideração o formato dessas nuvens também. Mas lembra que para formar as nuvens, nós temos que ter uma umidade relativa do ar alta, senão não forma, tá? Aí nós temos aqui, gente, o processo de convecção, tá? Então, o que ela faz? Ela joga o ar para baixo, a superfície aquecida, ela joga para cima. Lembra que o gelado desce, o quente ele sobe. A convergência de ar, gente, a pressão é tão grande embaixo que ela faz o quê? Ela faz a nuvem subir. Levantamento em razão da topografia, então a nuvem ela sobe por causa do ambiente que é muito alto, tá? Geralmente no litoral, a gente tem aqui a
a Estrada Graciosa, nossa montanha, formam-se as nuvens no nosso litoral lá, e quando ele chega nessa montanha, gente, geralmente ou ele sobe ou ele para aqui e fica com esse ambiente completamente úmido, tá? E o ar quente, a tendência é subir, e o ar frio, a tendência é descer, tá? Então ele formou um desenho certinho aqui, levantamento do ar ao longo de frentes frias, como que funciona, tá? Aqui do ladinho tem um QR Code que ele mostra os desenhos, os formatos de cada uma das nuvens. Aqui nós temos uma outra, gente, que ele mostra os movimentos, tá? Quando o ambiente é quente, ele vai, sobe, sobe, sobe e desce e resfria. Sobe, chega aqui em cima, ele resfria, tá? Aqui, gente, a bolha de ar ascendentes, tá? Então, em expansão. Então, aqui, ó, 10 graus, a 7 graus. Então, quanto mais alto ele tiver, menor a temperatura, mais a nuvem ele vai ter, tá? Então, aqui, ó, porção de ar quente aumenta o volume e diminui a temperatura enquanto sobe. E esse lado aqui, gente, mais vermelhinho, conforme a temperatura diminui, parte do ar úmido se condensa e forma gotículas e compõe as nuvens. Tranquilo? Vou colocar um vídeo para vocês darem uma olhada na formação dessas nuvens. Olharam o vídeo? Então agora eu quero que vocês façam um exercício da página 50. O exercício 1, ele fala assim, ó, na página 44 há um esquema de como sopra as brisas marítimas do início do dia, a gente acabou de analisar ela. Complete o esquema a seguir com as palavras maior, menor, ou menos, ou mais, para cada um dos casos de brisas. Então eu tenho a brisa marítima, a temperatura, gente, ela é menor, certo? Lembra que está acontecendo durante a noite. A pressão, o que vai acontecer? Também é menor. O ar é menos denso. E a temperatura, ela é maior, certo? Então, a minha brisa marítima, a temperatura é menor, a pressão é menor, o ar é menos denso e tem uma maior temperatura. Certo, gente? No ambiente do ar, está soprando para o ambiente a temperatura para a água, e a água está soprando a temperatura mais gelada para o continente. Aí para mim a página 52, o exercício 6. O clima regional depende da circulação atmosférica? Sim. Da velocidade de rotação Terra? Não. Da circulação oceânica? Sim. Da topografia da região? Sim. Tá? Do aquecimento desigual do planeta, tem regiões que tem mais calor, mais chuva, tudo mais, e outras que não, por causa do aquecimento. Sim. Da densidade do solo das regiões? Não. Página 52, exercício 9. Quais das opções abaixo são variáveis importantes para a previsão do tempo? A umidade é uma. População? Não. Pressão do ar? Sim. Temperatura? Sim. Consumo de energia local? Não. História de frequência de terremotos? Também não. E a velocidade do vento. Então, são essas 4 questõezinhas que interferem no tipo de clima de uma região, tá? Do tempo de uma determinada região. Certo? Agora eu tenho uma atividade para casa de vocês. Eu quero que vocês façam para mim a apostila. Página 51, exercício 3 e 4. Página do LA 23, o exercício 11. Do LA, página 24, exercício 12. Realize o formulário que está na descrição do vídeo, não vão esquecer, certo? E façam os resuminhos de vocês no caderno, principalmente no comecinho da nossa aula de hoje, que é a parte mais importante. Certo? Qualquer coisa, a gente retira as dúvidas de vocês na nossa aula do Zoom. Tchau, tchau, gente!